Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Alphaville S.A. para a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2025. Informamos a todos os participantes que essa teleconferência e os slides estão sendo transmitidos pela internet através do site www.ri.alphaville.com.br, onde a apresentação está disponível para download. As perguntas poderão ser feitas através do webcast no campo à esquerda da tela. Caso sua pergunta não for respondida durante a teleconferência por conta do tempo, enviaremos a resposta por e-mail. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Alphaville S.A., bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Primeiramente, o Sr. Klaus Monteiro, CEO da companhia, fará a apresentação dos resultados operacionais. E, em seguida, o Sr. Eduardo Canônico, CFO, apresentará os resultados financeiros. Por favor, Sr. Klaus, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Eu sou Klaus Monteiro, diretor-presidente da Alphaville. Aqui comigo, Eduardo Canônico, diretor financeiro. Bem-vindos à apresentação de resultado do segundo trimestre de 2025. Bom, passando aqui para a página 3, direto na página 3, nos destaques operacionais. Mais à frente eu detalho um pouco mais sobre vendas e estoque, mas os 6 primeiros meses a gente encerra aqui com 89 milhões em vendas no percentual Alphaville. É um destaque também para o lançamento do projeto 3 Praias, é uma continuidade do empreendimento com 3 fases, com um VGV total de 46 milhões. E a entrega de um empreendimento aqui em Campo Grande, que é o Terras Alfa Campo Grande, com 420 lotes. Bom dia a todos. Passando aqui para o slide número 4, destaques financeiros. Vamos iniciar aqui pela receita e lucro bruto. A nossa receita líquida no trimestre atingiu 144 milhões e 268 milhões no primeiro semestre do ano, 4% superior ao mesmo período de 2024. Em relação ao lucro bruto, reportamos 55 milhões no segundo trimestre e 104 milhões no acumulado ano, com uma margem bruta de 39%. Em relação às despesas gerais administrativas, reportamos uma redução de 29% frente ao ano anterior, atingindo 17 milhões nos primeiros 6 meses do ano versus 24 milhões em 2024. Passando agora para o resultado operacional, nosso EBITDA foi de 62 milhões, com margem de 23% no semestre versus 53 milhões no mesmo período de 2024, com margem de 20%. Representa uma evolução de 17% e 3 pontos percentuais de crescimento na margem EBITDA. Em relação à receita REF, finalizamos o trimestre com 776 milhões a receita a ser reconhecida, com margem de 43%. Finalizando aqui os destaques, a nossa liquidez, posição de caixa foi de 210 milhões de reais e uma dívida líquida de 495 milhões. Entrando na página 6 de vendas e estoque, a companhia encerrou o segundo trimestre com 51 milhões em vendas totais, no percentual Alphaville, no percentual 100%, uma venda total de 85 milhões de reais. Venda de lançamento, a companhia realizou o lançamento nesse trimestre do projeto, uma continuidade de um projeto em 3 praias, Guarapari, e a gente apresentou 12 milhões de reais em vendas desses lançamentos. A gente está com uma programação
avançada no nosso pipeline de aprovação e que a companhia projeta aí nos próximos trimestres apresentar já um aumento no seu volume de lançamento. Olhando para o estoque da companhia, a gente encerrou o segundo trimestre com 511 milhões, sendo 1.300 lotes, 511 milhões no percentual Alphaville de seu estoque. E vale destacar uma concentração de estoque recente da companhia. Passando para a página 7, distratos e vendas líquidas, a companhia encerrou o segundo trimestre com 7 milhões em distratos, muito em linha com o mesmo volume do ano passado e muito próximo ao primeiro trimestre desse ano também, foram apenas 37 lotes distratados. O número continua baixo, muito em função da estratégia de colocar a alienação fiduciária em todas as vendas, que inibe a questão do distrato. Olhando isso em vendas líquidas, a companhia, descontado os distratos das vendas brutas, a companhia encerra o trimestre com 44 milhões de vendas líquidas no percentual Alphaville. Passando para a próxima página, na página 8, um destaque breve aqui sobre o Land Bank da companhia. A companhia continua com um Land Bank contratado na ordem de 20 bilhões de reais, com uma distribuição geográfica bastante interessante, uma concentração nos estados do Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro. A companhia vem maturando esse Land Bank, a gente tem um programa de desenvolvimento desses projetos com uma maturação bastante avançada, muitos projetos andando com a fase de aprovação final. A gente está concluindo algumas aprovações. A gente teve nesse mês agora de agosto a aprovação de projetos no Ceará, em Teresina. Estamos andando com outras aprovações de projeto. Mais uma vez, a companhia tem um Land Bank bastante distribuído, com uma boa qualidade, o que permitirá à companhia aumentar o seu volume de lançamento nos próximos meses. Passando aqui para o slide número 10, vamos dar mais detalhes sobre a receita líquida e o lucro bruto. Iniciando pelo gráfico à esquerda, mostramos aqui a evolução da nossa receita frente ao trimestre anterior, onde reportamos um crescimento de 16%, fechando aqui o segundo trimestre com 144 milhões, e uma ligeira queda de 4% em relação ao mesmo período de 2024. Olhando na posição acumulado ano, fechamos o primeiro semestre com 268 milhões, crescimento de 4% em relação a 2024, onde reportamos um número de 257 milhões. Em relação ao lucro bruto, notamos também uma evolução frente ao trimestre anterior de 11% e uma ligeira queda de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Assim, a gente fecha o segundo trimestre com um lucro bruto de 55 milhões versus 60 no ano de 2024. Olhando a posição semestral, fechamos o semestre com 104 milhões de receita, que representa um crescimento de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Passando aqui para o slide número 11, vamos dar mais detalhes aqui sobre as despesas administrativas e despesas com vendas. Aqui no gráfico à direita, mostramos a evolução aqui do comportamento das despesas gerais administrativas. A companhia vem trabalhando aqui de forma a ter uma melhor eficiência operacional. Então, a gente já reporta aqui uma redução de 28% em relação ao mesmo período do ano anterior, no qual a gente encerra aqui o trimestre com 8 milhões versus 12 milhões em 2024. E quando a gente olha a posição do semestre acumulado ano, isso fica aí mais claro que a companhia fez um trabalho importante nessa frente, onde reportamos uma redução de quase 30%, atingindo 17 milhões no acumulado ano de 2025 versus 24 milhões no mesmo período do ano anterior. Em relação às despesas de vendas, o investimento vem muito em linha, vem flat praticamente, no patamar de 6 milhões de reais. Então a gente fecha o primeiro semestre com 12 milhões de reais, mesmo o investimento realizado em 2024. Passando aqui para o slide número 12, vamos entrar aqui no detalhe do EBITDA,
A companhia fechou o segundo trimestre com um nível de 33 milhões de reais de EBITDA e um acumulado ano de 62 milhões de reais, que representa aí 17% de crescimento em relação ao mesmo período de 2024. Acho que vale destacar que nesse trimestre teve alguns eventos que podemos dizer não recorrentes, né, que foram de extrato de três parcerias de land banks não estratégicos para a companhia, especificamente Aracaju, Marabá e Lusiânia. E com isso a gente, desconsiderando o efeito desses distratos, a companhia que não afetam caixa, né, que são investimentos já realizados há muito tempo atrás, a companhia teria reportado um EBITDA de 70 milhões de reais. Olhando aqui no gráfico à direita, a gente faz aqui uma evolução do anual, né, o que mostra aí a evolução da companhia e também no quadro dos últimos 12 meses, né, que a companhia vem mantendo aí um patamar de margem bem elevado, superior a 20%, e vem crescendo aí comparativamente ao ano de 2024, quando a gente já olha a posição dos últimos 12 meses. A gente está muito confiante na melhora cada vez mais do resultado da Alphaville. Agora, no slide número 13, vamos repassar a nossa receita REF e a nossa carteira de recebíveis. No gráfico à direita, a gente reporta aqui nossa receita REF de 776 milhões, final de segundo trimestre de 2025, como também a gente traz aqui a informação do nosso estoque, que foi de 511 milhões de reais. Isso a gente nomeia como receita potencial, dado que representa aí o que irá transitar para o nosso resultado ao longo dos próximos anos, claro, sempre vinculado aí ao andamento das nossas obras e à comercialização dessas unidades. Olhando aqui no gráfico à direita, a gente traz aqui nossa posição final do segundo trimestre em relação à nossa carteira de recebíveis de 769 milhões, e esse gráfico reforça muito a estratégia que a companhia vem adotando aí nos últimos anos, de trabalhar com praticamente quase a totalidade das suas vendas em tabela curta. Hoje, praticamente 89% da nossa carteira de recebíveis tem vencimento nos próximos 3 anos. É um volume muito pequeno que supera esse prazo de recebimento, que são ou vendas já realizadas antes da mudança dessa estratégia, ou alguns projetos pontuais que chegamos a comercializar até 48 meses. Mas a grande maioria é limitada a 36 meses de parcelamento. Por fim, entrando aqui no slide número 14, passamos aqui pela nossa posição de endividamento, fechamos o trimestre aí com uma dívida total de 705 milhões de reais, praticamente em linha com o último trimestre, crescimento de 6%, e um crescimento de 21% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse crescimento está muito ligado tem 2 efeitos, né? Acho que um é o acrúo da nossa maior dívida, que é uma dívida no qual a companhia ela tem carência de juros, né? Uma dívida aí que hoje tem um saldo de aproximadamente 550 milhões de reais. E também algumas operações pontuais de financiamento de projeto, ou seja, dívidas tomadas no nível do projeto para financiar algumas obras que a companhia vem desenvolvendo. No gráfico à direita, a gente reporta a nossa posição de dívida líquida, a gente fecha o trimestre aí com caixa de 210 milhões e com isso a gente finaliza o segundo trimestre com uma dívida líquida de 495 milhões de reais. Acho que finalizando aqui a nossa apresentação, queria agradecer a todos pela participação, reforçar o nosso compromisso com a transparência e a geração de valor aqui para os nossos acionistas. A Alphaville segue confiante aí na sua estratégia, com um portfólio robusto, uma disciplina financeira, foco total na rentabilidade, e dizer que estamos à disposição para eventuais dúvidas e seguimos confiantes aí na execução da nossa estratégia. Bom dia a todos.